Bem-vindos ao Revisamed. A gente vai conversar agora sobre a estação 3 da prova prática do Revalida de 2020. É uma estação de pediatria. Mais especificamente, é uma estação de infecção em pediatria, infecção de via aérea, infecção respiratória em pediatria. Como você bem sabe, é importante que a gente leia todo o cenário de atuação com bastante calma, para entender aonde a gente está chegando, para entender inicialmente o que é preciso que a gente veja dentro do cenário para começar a administrar as nossas posturas, ler as tarefas com bastante calma e executar os comandos que foram pedidos para a gente. Eu vou ler a estação junto com vocês. Pronto-socorro tem uma criança de 8 meses de idade. Há 20 dias o menino tem febre e tosse. A febre melhorou depois de 2 dias, mas a tosse foi piorando. E ontem, na unidade básica de saúde, que a mãe levou a criança, a médica solicitou um exame de sangue e uma radiografia de tórax e pediu para que retornasse hoje com a criança para uma nova avaliação. A mãe estava ansiosa e quis levar a criança ao pronto-socorro para uma avaliação mais rápida, não quis esperar. E porque o menino está tendo dificuldade para respirar por causa da tosse. Então aqui a gente tem um cenário de uma criança que está com tosse há 20 dias. Teve 2 dias de febre, a febre melhorou, a tosse piorou. Então, uma tosse progressiva nos últimos 20 dias. Atenção para isso. Foi feito um raio-x de tórax e um hemograma e você está lá no pronto-socorro recebendo essa criança. Nos próximos 10 minutos é aqui que você tem que dar aquela respirada. Respira fundo, lê o que vai acontecer com você, o que você precisa fazer. Realizar a anamnese dirigida para a queixa relatada pela mãe. Interpretar e verbalizar ao chefe da estação, ou seja, ao examinador. Então aqui tem um comando que você vai se direcionar ao avaliador. Nesse caso, você não vai explicar para o paciente, para a família, para a mãe do paciente. Você vai se direcionar ao seu examinador. Mas vai explicar para a mãe e orientar a mãe sobre o diagnóstico e plano de cuidados. Atenção, você tem 2 focos aqui. Um foco é o examinador, em que você vai ter que o resultado do exame complementar que foi apresentado, você vai ter que dizer para ele, explicar para a mãe o diagnóstico e dar as orientações. A gente tem aqui então a avaliação inicial do exame clínico da criança. Bom estado geral, corado, hidratado e acianótico. Beleza? Frequência cardíaca, respiratória e saturação normais para uma criança de 8 meses. Não tem taquicardia, não tem taquipneia, está tudo certinho aqui. A ausculta cardíaca. Já lhe foi dado o que tem no exame, você não precisa examinar a criança, a não ser que isso seja pedido que você faça novamente. Leia a tarefa, execute a tarefa com toda a calma, com a maior precisão que você conseguir, mas execute apenas a tarefa. Aparelho respiratório, sem esforço, sons respiratórios, murmúrio vesicular fisiológico sem ruído adventício. Não tem sibilo, não tem crepitação, não tem redução de murmúrio vesicular, está tudo normal. Abdômen plano, normotenso, sem visceromegalia, indolor, sem sinal de irritação peritoneal e ruído hidroaéreo fisiológico. Um exame clínico basicamente normal. Vamos passar. O que tem de resultado de exame de sangue? O que tem de resultado de hemograma? A gente tem uma hemoglobina de 12 dentro do valor de referência. Um hematócrito de 38% dentro do valor de referência e uma leucocitose muito acima do normal. Leucocitose, parâmetro de leucócito muito acima do normal, acende a nossa lanterninha do diagnóstico para, por exemplo, leucemia. Tem alguma coisa nesse quadro que fale a favor de leucemia? Não tem. É um quadro respiratório. Que doença respiratória dá uma reação que a gente chama de leucemoide, ou seja, parece com uma leucemia e que dá muito linfócito. Gente, o diagnóstico dessa criança que está tossindo há 20 dias, que está tendo dificuldade para respirar por conta da tosse, com exame clínico normal, com uma reação leucemoide dessa, o diagnóstico é coqueluche, infecção pela Bordetella pertussis. É importante que você lembre que coqueluche, apesar da gente ter uma grande cobertura vacinal, ainda é uma doença que a gente pode ver no Brasil. É absolutamente compatível com o quadro. Se você quer revalidar o seu diploma no Brasil, você tem que saber sobre coqueluche. Qual outro exame que foi pedido, gente? Radiografia de tórax. O que a gente tem nesse raio-x de tórax de diferente?
Repare que a gente tem os campos pleuropulmonares periféricos normais, mas olha o coração, como é que parece que ele está borrado, como é que parece que ele está peludo, parece um bicho de pelúcia, coração felpudo. Esse infiltrado intersticial pericardíaco ali, bilateral, fazendo com que o coração fique com aspecto felpudo. Esse é o termo técnico mesmo. Essa descrição da radiografia, não mostrando consolidação, não tem derrame pleural, não tem pneumotórax, tem um infiltrado reticular pericardíaco ali, esse aspecto de coração felpudo, é a descrição justamente que o avaliador vai querer. Então você viu ali que não tem anemia, mas tem uma leucocitose importante, a gente chama de reação leucemoide, com um grande número de linfócitos, associada a uma radiografia de tórax que mostra esse coração felpudo, esse coração peludo, o diagnóstico tem que ser dado de coqueluche. Vamos então para o checklist dessa estação de pediatria? Vou mostrar para vocês o que é que o examinador queria de vocês. Primeiro, que você se identificasse e cumprimentasse a mãe. Olha, meu nome é Henrique, como é que a senhora se chama? O seu filho se chama como? O que eu posso lhe ajudar? Perguntar sobre característica da tosse. Essa tosse, ela tem uma característica da coqueluche, que é a tosse em paroxismo, é a tosse em crise. Então, quanto a anamnese da tosse, duração, sintomas, de relação com o ciclo respiratório, se é uma tosse rápida com intervalo curto entre um outro. Lembra que na coqueluche o paciente tosse durante uma expiração? Tosse, durante uma expiração. Por isso que a criança tinha essa dificuldade de respirar. A frequência da tosse em paroxismos, 34 episódios de paroxismos por dia. O que seria adequado? Investigar as 3 características da tosse: duração, relação com ciclo e frequência. Se você não fez nenhuma, totalmente inadequado. Se fez uma ou duas, parcialmente. Se fez as 3, adequado. É bem dirigido, é bem objetivo. Pergunta sobre a presença do guincho. Lembra do guincho inspiratório da coqueluche? Tosse, 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 tosse. Uma grande inspiração. Tosse, 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 tosse. Na expiração, uma grande inspiração. E seu guincho é muito característico, porque o diagnóstico de coqueluche é tosse seca há pelo menos 14 dias, associado a paroxismo, tosse emetizante ou guincho. Você tem que lembrar disso, do paroxismo, do guincho e da tosse seca há pelo menos 14 dias. 20 dias de tosse seca com paroxismo e guincho é coqueluche. Interpretar e verbalizar os resultados dos exames. Pessoal, vamos lá. Hemograma, leucocitose gigantesca, reação leucemoide com linfocitose. A gente viu 40 mil leucócitos com 80% de linfócito. Interpreto a radiografia como coração borrado, coração felpudo, como eu falei, ou coração em franja, por conta dos infiltrados intersticiais pulmonares. É simples essa avaliação, só que você tem que ter calma, você tem que avaliar a radiografia de tórax com calma. O Revisamed tem um curso sobre avaliação de radiografia de tórax, um curso de radiologia, vale a pena você conhecer. Explica com linguagem simples o diagnóstico de coqueluche. Então, se você vai explicar para a mãe, você vai explicar para o seu avaliador a reação, os achados do hemograma e da radiografia. Seja o mais técnico possível. Você vai explicar para a mãe o diagnóstico. Seja o mais gentil, o mais direto e o mais claro possível. Senhora Maria, por exemplo, o diagnóstico do seu filho é coqueluche, uma infecção por uma bactéria. Pronto, seja claro, seja direto. Explica a necessidade de internação. A criança está tendo dificuldade para respirar. Então, necessidade de internação. Orienta sobre a mãe a necessidade do uso de antibiótico. Fala, a gente vai colocar o seu filho no antibiótico, a gente vai dar um antibiótico tal, por exemplo, claritromicina, porque é o que a gente usa para tratar a coqueluche. Indica notificação. Isso aqui é muito importante, porque a coqueluche é uma doença de notificação compulsória. Então não basta você realizar uma anamnese adequada, interpretar os exames, dar o diagnóstico, prescrever o tratamento quando você tem uma doença de notificação, um agravo de notificação compulsória, como é a coqueluche. Então você vai falar, além disso eu preciso notificar o sistema de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, do caso de coqueluche da criança.
E como é que a gente faz isso? A gente investiga os contactantes. Os contactantes íntimos da criança também precisam ser investigados para saber se há necessidade de fazer quimioprofilaxia com azitromicina ou claritromicina. Olha como é que ele determina. Inadequado, não investiga o comunicante ou o contato, nem indica a profilaxia. Parcialmente, indica profilaxia para os contactantes sem especificar qual é essa quimioprofilaxia, com azitro ou claritromicina, com macrolídeo. E adequado, indica a quimioprofilaxia com azitro ou claro para os comunicantes ou contatos. Doença de notificação, vigilância epidemiológica, doença de notificação compulsória de caráter infeccioso, você tem que saber se tem quimioprofilaxia para essa doença ou não. Tem para coqueluche? Tem. Então você tem que indicar. E no final da consulta, perguntar se restou alguma dúvida, algum questionamento. A senhora tem alguma dúvida? Eu posso lhe ajudar de alguma outra forma? Sendo o mais gentil e o mais claro possível. Esse foi mais um vídeo explicando sobre uma estação de prova prática do Revalida. Aqui no Revisa Med, a gente tem um curso de habilidades e treinamentos para que você não só aprenda como fazer a prova, mas aprenda as técnicas, habilidades e competências necessárias para a aprovação no Revalida. Revisa Med, aprenda com quem faz.